Queridos irmãos, paz e graça a todos vocês, amém? Alegria de rever presbítero Ney e a sua casa, que vieram para participar, celebrar o batismo do sobrinho, né, Ney? Alegria ver vocês, viu? Deus abençoe suas vidas, ricamente. Irmãos, eu quero partilhar com você nesta noite de um assunto muito atual, importante, e vou testemunhar, através da Escritura, pregar a palavra de uma forma diferente. Eu vou ler alguns textos com você. Eu quero mostrar nesta noite, deixar a mensagem com você, daquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Para que você entenda e receba como um resumo de tudo o que existe. Se tivéssemos que fazer uma seleção, resumir, cortar isso, aquilo, outro, e deixar apenas o que importa do que agrada a Deus. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Nós somos cidadãos celestiais, com os pés na terra. E nós temos a visão do que Deus quer e tem para nós. Mas ao mesmo tempo, estamos infectados pelas coisas desta vida. O que nós vemos e enche os nossos olhos, quase sempre, não é o que encanta o coração de Deus. Aquilo que se torna o nosso tesouro, no qual depositamos as nossas energias, o nosso melhor, o nosso tudo, nosso esforço, quase sempre não é aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que é elogiável para nós, às vezes Deus nem leva em conta. E coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, às vezes é exatamente aquilo que encanta o coração do Criador. Eu me lembro, você vai se lembrar também, naturalmente, daquela visita que o profeta fez à casa de Jessé, o belemita. O profeta Samuel foi à casa de Jessé para ali ungir o novo rei de Israel. O profeta era um santo homem de Deus, piedoso, crente, temente a Deus. E a Escritura diz que chegando à casa de Jessé, tinha uma série de filhos, vários deles. E o texto diz que quando o homem de Deus chegou à casa de Jessé e disse: manda, passa na minha frente os seus filhos, um a um, porque aqui o Senhor vai revelar quem será o novo rei de Israel. E ele tinha um chifre com azeite para ali derramar na cabeça, sobre a cabeça do novo rei de Israel. E quando ele viu chegar
à sua presença, a Eliabe, diz o texto sagrado, que no coração ele disse: certamente está perante mim aquele que Deus separou. Certamente. Eliabe era o mais velho e era um homem treinado para a guerra, de boa aparência, inteligente, vários valores, várias virtudes. E o sacerdote profeta tinha como referência circunstancial alguém parecido com Eliabe, que era o rei Saul. Eliabe era um homem muito alto, bem postado, forte e guerreiro, assim como o rei Saul. Aquela era a referência. Era assim que as pessoas pensavam. E o Espírito Santo falou ao coração do servo de Deus. E disse: não é este, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor, porém, o coração. Ali estava revelado um valor, um princípio de como Deus vê as coisas, de como os homens veem as coisas. A aparência das coisas. O exterior, a forma. O que vem à tona. De preferência, algo que esteja no imaginário popular, na consciência coletiva do povo, aquilo que seja uma referência para todos. Só como um outro exemplo, também bíblico, Jesus pregou o Evangelho cerca de 3 anos, treinou seus discípulos, falou-lhes de um reino diferente, o reino dos céus. E depois de tanto tempo, Jesus treinando, pregando, ensinando, admoestando, revelando as coisas a eles, já no momento final de Jesus para ser assunto aos céus, os discípulos ainda estavam imaginando que o reino de Jesus era um reino terreno, nos moldes da referência que eles tinham, que era Roma. Essa é a razão porque Tiago e João pediram que no reino, quando se estabelecesse, um se sentasse à direita e o outro à esquerda. Porque essa era a referência. E Jesus teve que dizer para eles: no meio de vocês é assim que funciona. Aqueles que mandam, que dominam, que exercem autoridade sobre outros, manipulando, oprimindo, subjugando. Mas entre vós não é assim. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Ali estava clara a diferença entre o que o homem vê e o que Deus vê. O que é importante para o homem e o que é importante para Deus. Outra palavra, outra passagem que nos serve como referência nessa introdução é quando Jesus estava no templo, participando do culto, e começou o momento do ofertório. E diz que vários homens importantes vinham à frente depositar no altar, ou no gasofilácio, quantias vultosas, grandes quantias. E lá vem uma viúva, pobre, e depositou no gasofilácio poucas moedas. E Jesus disse: esta senhora deu muito mais do que todos os outros,
porque os outros deram daquilo que lhes sobrava. Esta, no entanto, do seu sacrifício, do seu suor, entregou tudo quanto tinha. Aos olhos da congregação, é claro, aqueles homens, aquelas pessoas que depositaram grandes quantias, eram pessoas das quais eles não podiam abrir mão. Grandes dízimos, grandes ofertas, pessoas importantes na sociedade, bem tratadas na congregação, enquanto que uma viúva e pobre não tinha prestígio, valor ou qualquer coisa dessa natureza. Porque não é assim que os homens veem. E o apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele fala sobre essa questão da distinção. E exorta mesmo o povo de Deus a não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. E o apóstolo diz assim: quando vocês veem chegar na congregação alguém bem vestido, com anel no dedo, vocês recebem bem. E quando chega alguém em maus trajes, humilde, vocês tratam de outra forma. Isso não agrada a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E eu poderia citar várias passagens para, nessa introdução, mostrar a vocês que Deus não vê como vê o homem. Muitas das nossas vantagens não impressionam a Deus. Muitos dos nossos, entre aspas, talentos, Deus assopra, Ele não quer ver, porque aquilo é debalde, é maldito e vão. E às vezes coisas insignificantes aos olhos humanos têm grande valor diante de Deus. Até mesmo as manifestações, entre aspas, espirituais. Como os fariseus, que chegavam nas praças e a Bíblia abre vírgulas e diz: para serem vistos dos homens, faziam grandes orações e grandes discursos para se justificarem. Elevavam os olhos aos céus e diziam: Senhor, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, blasfemadores, nem tampouco como esse publicano. Eu dou o dízimo até das hortaliças. Procuro cumprir toda a lei, como tu, ó Deus, sabes. Grandes discursos para serem vistos dos homens e por eles elogiados. E aquele tal publicano que havia sido desprezado, nem sequer erguia os olhos aos céus. De cabeça baixa, apenas dizia de si mesmo, para si mesmo, diante de Deus: Senhor, sê propício a mim, pecador. E este é o que foi justificado e não aquele. Porque Deus não se impressiona com as nossas performances e com aquilo que nós apresentamos como sendo os nossos tesouros. Deus vê o seu coração e o meu coração. E nós vivemos numa cultura, batizados numa cultura, que endeusa coisas que ofendem a Deus. Numa cultura que promove, que publica, como sendo a prioridade da nossa carreira, exatamente aquilo que ofende a Deus. Existe um Deus presente na cultura
ocidental, brasileira, que é o Deus riqueza. Servidos ou servido pelo consumo. E sem percebermos, nós vamos abandonando a pureza de Deus para abraçar a esse Deus, numa corrida para longe da santidade. E eu quero então que você pegue a sua Bíblia. E eu vou ler alguns textos com vocês. Você que em casa, viajando, até no celular, sei lá, acompanhando pela internet. Se você tem como abrir a Bíblia, faça. Se não, acompanhe a leitura que vou fazer pausadamente. Primeiramente, vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Do verso 16 em diante. Todos já abriram? Então eu vou ler. Acompanhe com atenção. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão
últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos conferir outro? Vamos para Salmo 73. Salmo 73. É um salmo de Asaf, servo de Deus, que em um determinado momento quase que desvia, quase que resvala o pé. Ele se deixou envolver pela circunstância, pelo sistema, pôs os olhos onde não deveria e veja o que ele depois escreve. Acompanhe aí, por favor. Na verdade, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalam os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos goles. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado, e se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E depois ele diz no verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quase desvia, olhando a prosperidade dos maus, olhando o sistema, olhando tudo que era oferecido como sendo o máximo para se conquistar, até que entrou no santuário de Deus e entendeu que Deus era a sua herança. Vamos conferir outro? Nós vamos agora para a carta de Paulo a Timóteo, a primeira. Por favor, abra e confira comigo. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 em diante, por favor, acompanhe o testemunho da palavra do Senhor. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende e tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja,
provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos para o último texto que quero ler com vocês. Vamos para Mateus, capítulo 6. E eu convido vocês a lerem comigo, em uníssono, em alta voz, pausadamente, acompanhando e respeitando a pontuação, para que a leitura seja compreensível. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. 19 a 34, vamos ler, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora vamos ler juntos versos 25 em diante. Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E agora o verso 24 que eu saltei de propósito. Vamos ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O testemunho da palavra de Deus para mim e para você nesta noite é que nós precisamos nos enriquecermos de piedade, dos valores do reino, das coisas de Deus. Vou lhes dar um exemplo bíblico e caminhar para o fim desta mensagem. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, depois aos Filipenses, falando a mesma coisa, na mesma categoria de ensino. E ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A verdadeira riqueza é a espiritualidade. Porque se a gente ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, nada adiantará. Portanto, precisamos abrir os olhos. Não podemos servir a Deus e ao consumo. Não podemos agradar a Deus enquanto corremos atrás de mamon. O contentamento é fruto do Espírito Santo, é obra de Deus em nossa vida. Não é que a gente vai se acomodar, é que a gente não vai deixar o nosso coração gastar as suas energias naquelas coisas que não nos levam para o céu. Devemos sim crescer todo dia no conhecimento da palavra de Deus, em oração e em piedade. Que o Espírito Santo traduza para a igreja do Senhor nesta noite aquilo que a limitação do pregador não pode fazer.